Olá, queridos estudantes da mediação tecnológica, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Luciano e olha só, hoje nós vamos dar continuidade ao pensamento que nós trabalhamos na aula passada sobre o helenismo. Então, o tema da aula de hoje é o seguinte, vamos lá ver? As escolas helenísticas e as escolas greco-romanas, parte 2. Então, no primeiro momento, a gente vai trabalhar sobre o estoicismo, o que é o estoicismo, a obediência à lei natural. Vamos trabalhar o cinismo, que foi tanto falado em algumas aulas, e vamos trabalhar também o pensamento de Párquia, uma mulher filósofa. Pessoal, então é dentro desse contexto do helenismo, que a gente já vem trabalhando em outras aulas, dentro do contexto ali da Grécia Antiga, as mudanças que estão acontecendo na sociedade grega, que a gente está trabalhando. Então, o tema da aula de hoje, o foco é ali sobre o helenismo. Então, temos ali as mudanças que estão acontecendo em várias regiões da Grécia, por causa das conquistas de Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Então, esse é o contexto histórico. Vamos ver, então, quais são as habilidades para a aula de hoje. Habilidade 1. Analisar e caracterizar a dinâmica das populações, das mercadorias e do capital nos diversos continentes, com destaque para a mobilidade e a fixação de pessoas, grupos humanos e povos, em função de eventos naturais, políticos, econômicos, sociais e culturais. Habilidade 2, problematizar hábitos e práticas individuais e coletivas de produção e descartes, o reuso e reciclagem de resíduos na contemporaneidade e elaborar ou selecionar propostas de ação que promovam a sustentabilidade socioambiental e o consumo responsável. Então, esse é o tema da nossa aula, as escolas helenísticas e greco-romanas, parte 2. Então, vamos lá para a aula. Temos o seguinte, estoicismo, obediência à lei natural. Temos aqui Zenão de Cítio. Dependendo da tradução da obra, podemos encontrar o termo Cítio ou Cício, não tem problema, é a mesma pessoa. O termo estoicismo, que a gente já vem trabalhando, tem sua origem na palavra grega stoa, que significa pórtico, local onde os membros da escola se reuniam. Então, os estoicos, eles se reuniam num pórtico. O estoicismo, fundado a partir das ideias de Zenão de Cício, foi a corrente filosófica de maior influência no período helenístico. Por isso que a gente tanto ouviu falar sobre estoicismo em aulas passadas. Os representantes dessa escola eram conhecidos como estoicos e defendiam a noção de que toda a realidade existente é uma realidade racional. Olha só, toda a realidade existente é uma realidade racional. Por quê? Porque se eu sou capaz de perceber com o uso dos meus sentidos tudo aquilo que existe, então para os estoicos, tudo aquilo que existe ele pode ser conhecido racionalmente. Então aí já temos um conceito de conhecimento. Tudo aquilo que existe pode ser conhecido pelo homem, porque o homem ele tem a capacidade de conhecer as coisas. Então a gente percebe que aquele conceito da mitologia grega, ele já está caindo por terra, porque o que antes os mitos explicavam tudo aquilo que existe, agora não. A existência, não, as explicações não mais são explicações mitológicas. Agora não. O homem quer de fato
conhecer as coisas. E o conhecimento se dará através da razão. Então, lá naquela época, eles já começam a tentar conhecer as coisas. Como que de fato as coisas funcionam? Por que chove? Porque existe um período do ano que temos a primavera, o verão, o outono, o inverno. Por que temos o dia e a noite, que antigamente era uma explicação mitológica para isso? Então, tudo aquilo que antes era explicado através da mitologia, agora não. O homem quer, de fato, conhecer todas as transformações da realidade, querem conhecer todas as transformações, tudo aquilo que é real, todos os fatos, todos os acontecimentos, o homem quer conhecer agora, só que o conhecimento se dará através da razão, ok? Continuando no texto, vamos lá? Todos os seres, olha só, todos os seres, todos os indivíduos e a natureza fazem parte dessa realidade racional que será conhecida pelo homem. Segundo esses pensadores, o que chamamos de Deus, vamos pensar Deus dentro do cristianismo hoje, nada mais é do que a fonte dos princípios racionais que regem a realidade. Isso lá naquela época, pessoal. Deus, naquela época, nada mais é do que a fonte dos princípios racionais que regem toda a realidade. Zenão e os estoicos, eles defendiam a indiferença e o autocontrole, ou seja, a aceitação de todos os acontecimentos da vida. Pessoal, quais são os fatores que acontecem em nossa vida? Muitas vezes, aquilo que acontece na nossa vida é algo que não nos agrada. Mas, tanto Zenão como os estoicos, eles defendiam isso, a aceitação dos acontecimentos da vida. Porque tudo aquilo que acontece na nossa vida, querendo ou não, é uma forma de aprendizado. Então, eles já começaram a pensar isso lá atrás. Ou seja, todos os acontecimentos da vida, independente que sejam coisas boas ou ruins, são aprendizados para nós. Então, devemos aceitá-los como eles são. Então, é não viver uma vida de ilusão, ou seja, só pensar em coisas boas. Aquilo que não me agrada, eu vou fingir que nem existe na minha vida. Eu tenho que aceitar esses acontecimentos porque isso é um aprendizado para a minha vida. Eu vou crescer com essa... Nós, pessoal, nós seres humanos, nós crescemos com as coisas ruins em nossa vida, porque isso é um aprendizado e a gente aprende, a gente cresce com os nossos erros, com aquilo que acontece em nossa vida, que muitas vezes não nos agrada, mas querendo ou não, é uma forma de aprendizado, certinho? Então, vamos adentrar na temática ainda, vamos lá? O ideal de vida é viver de acordo com a natureza, uma vez que ela é um todo sólido, dirigido por uma razão universal. O ideal da vida é viver de acordo com a natureza. Olha só, dirigido por uma razão universal. A racionalidade do mundo se funda numa atividade e uma atividade de uma inteligência que perpassa todas as coisas. Pessoal, quando a gente fala a racionalidade do mundo, se funda numa atividade, e essa atividade é uma atividade de uma inteligência que perpassa todas as coisas. Então, esses caras lá atrás já estão pensando em um mundo totalmente diferente daquilo que foi pensado na mitologia grega e daquilo que foi pensado com os pré-socráticos. Então, para eles, o homem sábio, ele obedece à lei natural, reconhecendo-se como uma parte, uma peça na grande ordem e propósito do mundo. O homem sábio, ele obedece à lei natural e, além disso, ele se reconhece como uma peça na grande ordem e propósito do universo.
Pessoal, uma perguntinha aqui, só para vocês irem tentando pensar como os estoicos pensavam. Nós estamos no universo ou nós somos uma pequena parte do universo? E aí? Nós estamos presentes no universo? São conceitos diferentes. Nós somos o universo ou nós estamos no universo? Então, os estoicos, eles pensavam da seguinte forma: eu sou uma pequena parte do universo. É como se o universo todo estivesse em mim, em uma pequena parte. Então, eu não estou no universo, eu sou o universo. E nós, pensando hoje, nós somos ou nós estamos no universo? São conceitos totalmente diferentes. Estar e não estar não é a mesma coisa que ser. Eu posso estar presente hoje, mas não estou presente amanhã, devido ao fato de nascer e morrer. Mas e a essência humana? Então, todos esses conceitos foram pensados pelos estoicos. Nós, de acordo com o pensamento deles, somos uma pequena parte do universo. É como se todo o universo estivesse presente em nós, dentro daquilo que nós somos. Mas não é todo o universo em si. É que, querendo ou não, de acordo com o pensamento deles, nós somos uma pequena parte do universo. E isso faz com que eu pertença ao universo. Então, quando eu morrer, isso quer dizer que eu não acabei. A minha morte não faz com que eu deixe de existir, porque eu sou uma pequena parte do universo. Então, eles seguiam esse pensamento de que, mesmo após a morte, a vida humana, a minha vida ainda continuaria presente no universo, porque eu volto para o universo a partir do primeiro elemento. E qual seria esse primeiro elemento? Como os pré-socráticos pensaram, como os estoicos estão pensando. Então, tudo isso corresponde ao pensamento que foi pensado lá atrás e que, querendo ou não, é uma fonte de questionamento até hoje em nossos dias. Vamos voltar para a leitura do texto para analisar outros pontos. Olha só. De acordo com o pensamento deles, o homem integrado à natureza não existe para o ser humano nenhum outro lugar para ir ou fugir. Ou seja, se nós somos integrados à natureza, não existe para o ser humano nenhum outro lugar para ir ou fugir, além do próprio mundo em que o homem vive. Ou seja, nós pertencemos a este mundo, nós somos este mundo. Somos deste mundo e, ao morrer, nos dissolvemos neste mundo, ou seja, começamos a fazer parte desse mundo também. Nós continuamos fazendo parte do mundo. Nós, seres humanos, não dispomos de poderes para alterar substancialmente a ordem universal do mundo. Mas, por meio da filosofia, podemos compreender essa ordem natural do mundo e viver segundo ela. E em vez do prazer, olha só, em vez do prazer que foi apresentado pelos epicuristas, Zenão ele vai propor o dever vinculado à compreensão da ordem cósmica como o melhor caminho para a felicidade. Ao invés do prazer, Zenão ele vai propor o dever como o melhor caminho para atingirmos a felicidade. E temos o seguinte conceito: é feliz aquele que vive segundo a sua própria natureza, a qual, por sua vez, integra a natureza do universo. Então, a natureza humana deve estar em consonância com a natureza do universo. Os estoicos, eles defendiam uma atitude de austeridade físico e moral, baseada em virtudes como a resistência ante o sofrimento, a coragem ante um perigo,
a indiferença ante as riquezas materiais. Então, para os estoicos, quando eles defendiam a austeridade física ou moral, eles queriam dizer que nós, seres humanos, temos que, de uma certa forma, agir com certo rigor, com uma certa rigidez em relação a alguns conceitos. Ou seja, temos que agir com virtude, baseada em virtude, como agir com resistência ante o sofrimento, não nos darmos por vencido, agirmos com coragem em relação ao perigo e agir com indiferença em relação às riquezas materiais. Olha só, não darmos tanta importância às riquezas materiais, os estoicos defendiam isso. O ideal perseguido era um estado de plena serenidade, a chamada ataraxia em grego, para lidar com os sobressaltos da existência, fundado na aceitação e na compreensão dos princípios universais que regem a vida. Então, eu tenho que agir com serenidade, com a ataraxia. Esse era o ideal da existência do homem. Vamos agora ver sobre o cinismo. O que é o cinismo? Os cínicos. A palavra cinismo, ela vem do grego kinos, que significa cão. Cínico do grego, quínico, significa como um cão. O termo cinismo designa a corrente dos filósofos que se propuseram a viver como os cães da cidade, sem qualquer propriedade ou conforto. Pessoal, olha só, se vocês forem se lembrar, logo quando começamos a trabalhar a unidade 2, eu comecei a falar sobre o conceito da propriedade. Ter uma propriedade privada, terras, riquezas, bens materiais, era uma das características fundamentais para ser o quê? Um cidadão. Lembram-se que haviam vários conceitos para que os gregos determinavam para uma pessoa ser cidadã? Então, dentro desses conceitos, a propriedade, as riquezas, era uma das características. Mas os cínicos, eles vão contra essa ideologia, contra esse conceito, porque para eles a vida, ela tinha que ser vivida assim como os cachorros vivem na rua. Então, cínico vem desse conceito, viver como um cão vive. Então, os cínicos viviam dessa forma, sem almejar riquezas, ou seja, é viver a vida, viver o dia a dia. Então, os cínicos, eles partem desse princípio, viver cada dia da vida, sem que a sua vida esteja voltada para as riquezas, para a luxúria, para os bens materiais. Então, os cínicos, eles viviam dessa forma. Vamos voltar para o texto para verificar esses conceitos? Então, olha só. Cínico, o cinismo é uma corrente filosófica que se propunha a viver como os cães viviam na cidade, sem qualquer propriedade ou sem qualquer conforto. Então, os cínicos levaram ao extremo a tese socrática de que o ser humano deve procurar conhecer a si mesmo e desprezar todos os bens materiais. Então, Sócrates, o filósofo Sócrates, já chamava atenção para isso. E os cínicos levam isso como algo para a sua vida. Então, olha só. Temos aqui essa imagem, pessoal. Essa imagem significa a Escola de Atenas, de Rafael Sanzio, pintada entre 509 e 510. E essa obra está no Salão Stanza della Senatura, lá no Vaticano. Olha só essa imagem aí. Ao centro da imagem
Se vocês observarem, temos aqui, ó, Platão e Aristóteles, aqui, ó. Mas e esse carinha aqui, ó, sentado no meio da calçada? Vamos ver quem ele é? Esse carinha aqui, ó, como a gente acabou de ver, é Diógenes de Sinope. Diógenes é conhecido, ele foi conhecido como o Sócrates demente ou Sócrates louco. Ele questionava os valores e as convenções sociais de forma radical e procurava levar uma vida estritamente conforme os princípios que considerava moralmente correto. Então, ele ia contra os valores sociais da época. Então, ele questionava tudo isso, todos esses valores, todas essas convenções, ele questionava, pois, segundo o princípio dele, tudo aquilo que o homem desejava naquela época não era o correto, não era moralmente correto. Então, vivendo em uma época em que as conquistas de Alexandre o Grande promoveram o helenismo, que mesclou culturas e populações, Diógenes ele não tinha apreço pela diferença entre grego e estrangeiro. Como a gente já viu em aulas passadas, lá na Grécia Antiga, devido às conquistas de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, então era como se a Grécia estivesse povoada por diversas partes do mundo. Então havia, querendo ou não, havia uma separação ainda. E Diógenes não estava preocupado com isso, porque para ele é como se ele dissesse, para mim tudo é a mesma coisa. Então vamos ver uma passagem sobre o que ele diz. Olha só. Conta-se que quando perguntaram a ele qual era a sua cidadania, ele respondeu o seguinte: sou um cosmopolita, ou seja, cidadão do mundo. Ele não era cidadão grego e nem um cidadão estrangeiro. Ele era simplesmente um cosmopolita, um cidadão do mundo. Há muitas histórias de sabedoria e de humor sobre Diógenes. Uma delas, narram, que ele morava em um barril e que certa vez Alexandre Magno foi visitá-lo. Então aqui, ó, temos Diógenes dentro do seu barril e Alexandre Magno indo visitá-lo. E narra-se o seguinte: de pé, em frente à casa, Alexandre Magno perguntou-lhe se havia algo que ele, Alexandre, como imperador, poderia fazer em seu benefício. E Diógenes respondeu prontamente. Olha só, Alexandre foi lá, o Alexandre Magno, o imperador, foi até o encontro de Diógenes, que estava em sua casa, no barril, e Alexandre simplesmente pergunta: existe alguma coisa que eu possa fazer para você? E aí? Qual foi a resposta de Diógenes? Pessoal, isso é narrado, mas não se sabe se é verdadeiro ou não. Mas é os fatos que dizem que aconteceu lá no passado. Então, que Alexandre foi ao encontro de Diógenes e lá, vendo Diógenes sentado no barril, Alexandre o Grande pergunta para ele: existe alguma coisa que eu possa fazer por você? Vamos ver qual foi a resposta que Diógenes deu? Olha só. Sim, responde Diógenes, existe sim algo que você pode fazer por mim. Pode sair da frente do meu sol? Ou seja, você está tampando o sol, eu não estou observando. Então simplesmente se retire da minha frente, saia, afaste-se, porque eu quero tomar uma vitamina D. Então, são coisas como essa que acredita-se que essa tenha sido a resposta dada por Diógenes ao imperador Alexandre o Grande. Diz a lenda, olha só, a partir disso, diz a lenda que Alexandre
impressionado com o desprezo do filósofo pelos bens materiais, ele teria comentado: se eu não fosse Alexandre, queria ser Diógenes. Olha só, pessoal, a tal ponto que o pensamento de Diógenes influencia. Ou seja, Alexandre o Grande disse: se eu não fosse quem eu sou, eu gostaria de ser que nem ele. Para vocês verem a importância do pensamento de Diógenes e a importância do pensamento dos cínicos, que desprezavam as riquezas, os bens materiais e viviam a sua vida numa forma de simplicidade, ou seja, não havia luxúrias. Eles queriam simplesmente aproveitar tudo aquilo que o mundo oferece, desde o sol até as coisas mais simples, que para eles eram as coisas mais importantes. Vamos continuar então para analisarmos outras coisinhas. E olha só, vamos agora adentrar no pensamento de Hipárquia. Quem foi esta pessoa? Ela, feminino, uma mulher, é notável por ser uma das poucas mulheres filósofas da Grécia Antiga. Então, Hipárquia foi uma das poucas filósofas mulheres da Grécia Antiga. Pessoal, olha só. Quando a gente trabalhou lá sobre como que foi surgindo a Grécia Antiga, a democracia ali na Grécia Antiga, ali nas primeiras aulas da Unidade 2, eu falei para vocês qual era o papel da mulher na sociedade, não é? Ela tinha um papel social? Não. Lembram-se quando a gente trabalhou aquele conceito do espaço público e espaço privado? O papel da mulher se dava dentro do espaço privado. O lar, a casa, a mulher desempenhando as funções domésticas. A mulher, ela não desempenhava um papel no espaço público. O seu papel era restrito somente ao espaço privado. E Hipárquia, ela vai contra isso, contra todos esses princípios estabelecidos lá entre os gregos. E ela determina que o seu papel não condiz com o papel do espaço privado, mas ela deve exercer um papel também no espaço público. Então, Hipárquia, ela é considerada uma das poucas mulheres, porque ela foi contra todos aqueles princípios que eram estabelecidos pela sociedade, que, querendo ou não, assim como hoje nós podemos dizer, era uma sociedade machista, professor, porque era só o homem que tinha poder, que tinha voz, era só o homem que tinha liberdade para ser cidadão, mas a gente sabe que havia algumas características, não é? Mas de uma certa forma, sim, todo o poder de cidadania, sobre todo o poder de decisão, era somente do homem, naquela época. E agora existe, com Hipárquia, um novo conceito que a gente vai começar a adentrar. Vamos lá, então? Que temos o seguinte: atraída pelas doutrinas e pelas dificuldades autoimpostas pelo estilo de vida do cínico, Hipárquia viveu na pobreza com o marido Crates. Olha só, Hipárquia, ela viveu na pobreza com o marido Crates, então ela foi casada. Embora, olha só, nenhum dos textos cínicos existentes seja diretamente atribuído a ela, os relatos anedóticos registrados enfatizam tanto a sua retórica direta quanto a sua não conformidade aos papéis tradicionais do seu gênero, ou seja, da mulher, os papéis atribuídos à mulher naquela época. Olha só, se casar é um papel social tradicional que os cínicos, normalmente, eles rejeitavam. O casamento era rejeitado pelos cínicos. E mesmo assim, Hipárquia, que se assemelha
com o cínico, ela acaba se casando. Então, são conceitos que fazem com que alguns questionem. Ela aderiu ao casamento, mas ela se diz ser uma cínica. Então, como é que isso pode acontecer? Já que os cínicos são pessoas que rejeitam o casamento. Mas, olha só, seu casamento com Crates elevou as expectativas culturais gregas em relação ao papel das mulheres no casamento. Mesmo se casando com Crates, Hipárquia, ela não foi uma mulher submissa ao casamento, porque ela seguiu a doutrina dos cínicos. Então, ela se casou, mas quebrou o tabu que representava o papel da mulher no casamento. Com o marido, ela, Hipárquia, incorporou os princípios cínicos fundamentais. O caminho para a virtude era viver de acordo com a natureza, evitar o materialismo convencional e abraçar a autossuficiência, aquilo que a vida proporciona. Relatos sobre a vida de Hipárquia referiam-se em particular à sua falta de vergonha, à sua acuidade retórica nos simpósios gregos tradicionalmente frequentados apenas por homens. Então, pessoal, quando os gregos, vamos pensar lá na Grécia Antiga, quando os cidadãos se reuniam para debater os assuntos políticos, que a gente já observou em aulas passadas, quando os homens, os cidadãos se reuniam, ali no meio das discussões estava Hipárquia também. Ela, querendo ou não, ela ia contra esses conceitos e ela estava ali presente, ouvindo e também participando. Querendo ou não, como o papel que ela exercia na sociedade era tão grande que uma mulher, ela tinha voz na sociedade. Então, ela era reconhecida na sociedade. Então, Hipárquia não era uma mulher qualquer. Ela tinha voz, ela tinha opinião. As pessoas ouviam, mas também haviam aqueles que criticavam o papel dela. Vamos ver então? Diz o seguinte: com Crates, Hipárquia é considerada uma influência direta na filosofia estoica. Hipárquia nasceu em Maroneia, na Trácia, provavelmente entre 340 a 330 a.C. E já na adolescência, ela decidiu adotar o manto cínico. Ela pode ter sido apresentada à filosofia por seu irmão, Metrócles, que foi aluno de Aristóteles no Liceu. E depois ele conheceu e começou a seguir Crates. A maior parte de nosso conhecimento sobre ela vem de anedotas e ditos repetidos por autores posteriores. A decisão de Hipárquia de se tornar uma cínica foi surpreendente por causa do desrespeito cínico pelas instituições convencionais e pela extrema dificuldade do seu estilo de vida. A disposição de se casar com Crates também era incomum, considerando que o casamento, isso naquela época, o casamento era uma instituição social do tipo moralmente rejeitada pelos cínicos. E os cínicos anteriores, como Diógenes e Antístenes, eles sustentavam de que o filósofo, ele nunca deveria se casar, para que ele não estivesse dividido entre a filosofia e o seu casamento. Hipárquia também ela é famosa por uma discussão que ela teve com Teodoro, conhecido como o ateu, um filósofo cirenaico que havia desafiado a legitimidade
de sua presença em um simpósio. Ele queria saber se de fato ela estava ali presente e se ela teria voz. E ele questionou sua presença citando um verso de Eurípides, da qual diz: quem abandonou a lançadeira junto ao tear? Quem abandonou a lançadeira junto ao tear? E ela responde: fui eu, Teodoro, mas acreditas que tomei uma decisão errada se dediquei à minha educação o tempo que teria dedicado ao tear? Ou seja, de acordo com a sociedade daquela época, a função da mulher era ali, tecer roupas para os seus maridos, para a sua família, muitas vezes vender as peças que eram tecidas no comércio, que era uma forma de trazer o alimento para a sua casa. Então, a função da mulher, uma das funções que ela tinha no espaço privado, era o tear. E Teodoro questiona por que Hipárquia havia abandonado o tear, se de fato ela havia abandonado. E ela diz: sim, eu abandonei, mas acreditas que a minha decisão de dedicar o meu tempo à minha educação é pior do que dedicar o meu tempo ao tear? Então, ela lança esse questionamento. E olha só, no antigo contexto cultural grego, as mulheres de sua classe social normalmente se ocupavam, como eu acabei de falar, em tecer e organizar os criados domésticos. E a rejeição de Hipárquia das expectativas convencionais para as mulheres era bastante radical. Ela ia contra tudo aquilo que era determinado como o papel da mulher na vida privada, naquele espaço privado. Hipárquia é a primeira filósofa sobre a qual temos alguns registros históricos além do nome. Então ela ficou conhecida e pessoas escreveram sobre elas. Já na antiguidade, seu valor e contribuição foram reconhecidos. Segundo relatos, sua cidade natal teve o nome alterado em sua homenagem. Então, a cidade onde ela nasceu homenageou-a. Então, pessoal, vocês percebem a importância desse pensamento dos cínicos, dos estoicos, para a sociedade daquela época e, ao mesmo tempo, a sociedade atual? O papel de vida que eles exerciam naquela época, a forma de viver, a importância ou a não importância que eles davam aos bens materiais, à luxúria, o que era importante para eles, o que eles desprezavam, o que o homem deve buscar. A felicidade do homem, ela se dá a partir de quê? O prazer do homem se dá a partir de quê? Então são dessas coisas que os estoicos começam a analisar. O que é a felicidade? Nós encontramos a felicidade em quê? Os prazeres da vida. Quais são os prazeres da vida? Eles estão ou não relacionados aos bens materiais? A que ponto eu estou ligado aos bens materiais e me deixo influenciar por isso? A minha felicidade está em ter uma casa própria, em ter um carro, em ter isso, em ter aquilo, em possuir bens materiais? Ou a minha felicidade está em agir bem, seguindo os princípios éticos? Então, tudo isso foi pensado pelos estoicos lá na Grécia Antiga, pelos estoicos, pelos cínicos e por tantos outros. E olha só, estamos encerrando esse momento da aula, mas não saia daí que a aula continua. Aguardo vocês.